Fala turma, Jonas Braga aqui, falando diretamente de Curaçao. Agora são 6h54 da tarde. Para quem conhece, estou começando esse vídeo aqui igual o Ryan Santos. E eu vim aqui trocar uma ideia com vocês hoje sobre o seguinte. Ontem, especificamente, entrou um membro novo da comunidade, pro Atlas. E eu tava trocando uma ideia com ele falando que queria começar a construir e tal. Ele tá morando até fora do país atualmente e que queria começar a investir em um valor de R$200 mil. E eu conversando com ele falando que queria atuar ali numa casa ainda que enquadrasse ele no Minha Casa Minha Vida, que agora o teto foi até 500 mil e tal. E nisso ele falando que estava com um pouco de receio, que talvez achasse que esse dinheiro não desse para comprar o lote e para começar a obra, e eu escutando aquilo ali. E aí no meio do caminho, eu inverti totalmente a linha de raciocínio e fui falar com ele. Falei, olha, se eu estivesse no seu lugar, eu não faria nada do que você está me falando. E eu vejo que muita gente, quando quer começar a construir, ou até mesmo que já constrói, ainda faz isso, mesmo quem já constrói. E eu sou contra, acho que não é o melhor caminho e vou explicar aqui o porquê. Eu falei, olha, se eu tivesse esses 200 mil seu hoje, eu deixaria pelo menos uns 150 quietinho. Eu ficaria 2 meses analisando o mercado da sua cidade que você decidiu construir, fazendo uma pesquisa de mercado, escolheria um bairro, uma faixa de preço com que eu quero trabalhar, um produto com que eu quero trabalhar, entenderia bem daquele preço, vamos supor ele, no caso seria ele casas de venda de 350 a 450, talvez ali um 490, algo nesse range aí de preço. Pegaria todos os imóveis que estão vendendo na sua cidade, pegaria os últimos que foram vendidos, os preços que eles foram vendidos, o bairro que eles foram vendidos, até a rua do bairro que eles foram vendidos. E com base nisso eu falaria, olha, eu sei que imóveis de 350 a 490 que são comercializados na minha cidade estão em localizações desse jeito, os imóveis que foram vendidos são plantas desse jeito, com design desse jeito, em rua desse jeito, e faria todo esse mapeamento. E a partir dali, a primeira coisa que eu ia fazer seria montar uma estrutura comercial. E eu acho que talvez ele nem gastaria 50 mil para montar uma estrutura comercial, porque dos 200 eu falei, olha, deixa 150 guardado e vamos colocar aqui 50 mil para testar. Acho que nem isso ele gastaria, porque eu falei com ele de início montasse assim, nem abriria um CNPJ, mas montasse uma roupagem de uma empresa, seja construtora XYZ ou casas XYZ, ou dasse um nome para a casa. Mas assim, basicamente a ideia seria montar um Instagram bem montado, pegar um projeto 3D, fazer alguns vídeos de apresentação e botar anúncio e botar esses caras para botar esses anúncios para rodar, para chegar lead no WhatsApp e aí você tentar vender esse imóvel na planta. E também, no caso dele, ele já tinha alguns lotes, mas se você não tiver lote, você pegar um lote de algum conhecido seu e tentar fazer uma parceria com ele, ou comprar um lote financiado para expor menos caixa em que você possa começar a construir dependendo. E aí vou explicar o raciocínio por trás. Aí eu mostrei para ele um exemplo prático, não vou abrir aqui e tal a casa que eu vendi em particular, mas eu mostrei para ele, mandei para ele o PDF no WhatsApp. Falei, olha, essa casa aqui eu acabei de vender, deve ter uns 70 dias que eu fiz essa venda, uma casa de 490 mil, e eu gastei exatamente R$700 para vender ela, que foi exatamente R$700 de anúncio que eu gastei no Instagram. Chegaram alguns leads, alguns clientes no WhatsApp, um deles fechou e de entrada ele me pagou 100 e poucos mil. Então só com esse dinheiro aí eu já começo a obra e o restante combinei com ele um prazo durante a obra, enfim. Aí negociei essa casa com esse cara. Poderia ter chegado um lead e me pago à vista, poderia ter chegado um lead e me dado uma entrada, o restante financiado com o banco, mas qual que é o grande ponto que eu quero trazer aqui? Por o mercado imobiliário ser um mercado muito tradicional, muito, vamos dizer assim, não é nada tecnológico, principalmente no interior, a gente não tem os métodos construtivos mais modernos, é um mercado muito arcaico no Brasil, acaba que o pensamento da galera também é muito arcaico, então tem muito aquela cabeça, tô juntando dinheiro para começar a construir, eu tenho que ter o dinheiro todo, ou eu vou comprar um lote primeiro e vou começar a construir, aí eu vou pôr a casa à venda. E quando a gente já vai para um mercado totalmente diferente, vamos falar de tecnologia, de startup, um conceito básico que a gente tem é MVP, que é Minimal Viable Product, que é você testar o produto o mais rápido, o mais barato possível. E basicamente é isso que a gente está fazendo no mercado imobiliário, tentando já captar um cliente e depois trabalhar com o dinheiro desse cliente. Que eu vou pegar o cliente, vou apresentar para ele ali o projeto, vou ter um lote comprado, ou vou ter um lote com um parceiro, ou às vezes eu apresento um projeto e falo que eu vou procurar um lote para ele, né? Tem vários jeitos da gente conduzir isso daí.
E aí, a partir disso, a partir do momento que eu tenho o cliente, eu vou trabalhar com o dinheiro do cliente daí para frente. Seja através do crédito dele, seja através de capital próprio dele, seja através até de algum investidor. Às vezes o cara vai ver aquele negócio ali, né? Você está se expondo e o cara vai falar, olha, ô fulano, ô Jonas, eu quero entrar no seu negócio, investir com você, gostei das suas casas, do seu projeto, você tem interesse? Então, assim, eu vejo que esse é o caminho que mais faz sentido. E quando a gente fala das grandes empresas no Brasil, se a gente for pegar as maiores incorporadoras, pô, o cara monta um stand de venda, ele monta a estrutura de venda ali pro tamanho dele, né? Lógico que às vezes ele vai montar um apartamento decorado, vai ter uma puta estrutura de venda, mas, sei lá, o cara tá vendendo um prédio ali que vai ter 50 milhões de VGV, 60 milhões. E aí ele fica 1, 2 anos vendendo, captando dinheiro, para aí ele começar a construir. Você nunca viu um cara subir um prédio, finalizar um prédio, gastar lá 30, 40, 50, sei lá, 70 milhões de reais e falar, olha gente, terminei o prédio, agora as unidades estão à venda. Eu pelo menos nunca vi isso. E com casa já é diferente, a gente vê muitas vezes o cara começa a construir para no final falar assim, olha, a casa está à venda. E quando deveria ser justamente, totalmente o contrário. Se os grandes, os maiores estão fazendo isso, por que a gente que é pequeno e está fazendo algumas casas, ou você aí que está começando, não faz isso também? Então eu vim aqui trazer essa reflexão, esse bate-papo, que eu acho que todo mundo que fosse começar no mercado imobiliário devia ter essa cabeça de tentar testar rápido, testar pequeno, trabalhar com crédito, com o dinheiro do cliente, porque às vezes você acha que o que está te impedindo de começar aí ou até de escalar a sua operação que já está rodando é dinheiro, e às vezes não é, é só uma visão, um ponto de vista diferente para você acelerar o seu negócio aí. E aí eu tirei essa reflexão, falei, pô, vou postar esse vídeo no YouTube que eu acho que pode ajudar muita gente. Se isso fez sentido para você, se você gostou do que eu falei, se você já constrói e quer começar a escalar, ou se você quer começar a construir, eu vou deixar um link na bio aqui, que é da minha comunidade, Comunidade Atlas, onde a gente tem uma call toda semana diretamente comigo e com alguns parceiros meus que eu sempre trago para a gente falar de mercado imobiliário. No final de toda a call, a gente sempre tira dúvidas com a galera, todos os membros lá têm contato diretamente a mim. Todo membro que está lá dentro tem um passo a passo, um planejamento estratégico e um plano montado diretamente por mim, que eu te falo através de uma pesquisa de mercado que a gente faz junto. Se eu fosse você, tivesse no seu contexto, tivesse o seu bolso, o que eu faria exatamente para começar a construir, para colocar dinheiro no bolso o mais rápido possível, expor o menos de caixa possível, o que eu acho que faz mais sentido. E aí cada situação é uma situação, e a gente faria um plano personalizado para você, nos seus dados, com base num briefing que a gente ia fazer em cima da sua realidade. Se você acha que isso faz sentido para você, eu vou deixar um link aqui embaixo da Comunidade Atlas. Se inscreve, meu time vai te chamar aí para a gente trocar uma ideia. E também, se você acha que não faz sentido para você, não está na hora, continua acompanhando a gente aí no canal. A gente vai voltar a postar mais conteúdo. Bora para cima e é isso aí.